Boa noite, me chamo Odete, tenho 74 anos e meu encontro com a criatura lendária ocorreu em 1965. Eu tinha 18 anos e trabalhava numa fábrica de confecção de roupas em outra cidade. Largava de 9 horas da noite, mas chegava em casa em torno das 10. Houve uma época que os vizinhos do bairro onde eu morava começaram a sentir falta de seus animais. Os cães das ruas haviam sumido. Algumas pessoas que criavam frangos e codornas deram falta de alguns animais. E houve até um jumento que foi terrivelmente atacado e morto. Ninguém via o quem ou o que estava levando os animais, até que encontraram o pobre jumento aos pedaços. Lembro que no começo os homens ficavam de tocaia, pois achavam que era um ladrão de galinhas. Naquele tempo nada era fácil, muitas famílias passavam necessidade. E como hoje existem furtos de celular, na minha época eles roubavam as criações e também as plantações. Depois do caso do jumento, começaram a achar que estavam por fazer magia negra. Outros diziam ser o chupa-cabras. Eu ria dessas teorias fantasiosas, mas de fato tinha algo errado. Para mim era apenas um ladrão, e dos bons. Até que em uma noite de um final de semana, algumas vizinhas me chamaram para ir à missa do domingo. Eu não pude ir. Era mais velha de 8 irmãos e o meu pai era viúvo. No outro dia, enquanto esperava o ônibus, a conversa era uma só. Um grupo de meninas havia sido atacadas por um cachorro enorme enquanto voltavam da missa. Uma delas até foi mordida na perna e estava no hospital. Falavam de um cachorro com raiva, uma onça, cada um achava uma coisa. Uma das colegas que me chamou no domingo para ir à missa trabalhava comigo. E quando cheguei na empresa, ela veio falar comigo. Estava muito nervosa. Minhas colegas foram um grupo de meninas atacadas. Eu fiquei surpresa e comecei a perguntar o que havia acontecido. Ela me chamou ao banheiro e, em lágrimas, disse que tinha visto um demônio correndo em 4 patas, mas que antes ele estava em pé, atrás de uma árvore. E elas até pensaram que era um homem, mas quando se aproximou por aquele caminho de barro que dava acesso às casas, uma coisa feia, horrenda, pulou na frente delas. Elas começaram a gritar, tentaram jogar pedras, até as bíblias que estavam em suas mãos foram atiradas contra o bicho. Uma delas tentou correr e foi quando ele pulou em cima dela, mordendo sua perna. Com a gritaria incessante das meninas, uns moradores que moravam próximo correram para saber o que estava acontecendo e encontraram algumas das meninas batendo no tal bicho com pedras e paus enquanto ele tentava puxar a outra menina para a mata pela perna. No alvoroço, chegaram homens armados de facas e até uns com armas de fogo. O tal bicho se assustou e correu para dentro da mata. Até foram atrás dele, mas não encontraram nada. Tinha pouca iluminação naquele caminho. A iluminação era precária mesmo. Ninguém conseguiu ver direito que animal era. Mas as meninas diziam que ele estava em pé e tinha mãos e pés que se pareciam com os de gente. O rosto também não parecia de cachorro, parecia um homem coberto de pelos ou fantasiado de monstro. Ela disse que aquilo era um lobisomem. Logo a notícia se espalhou. A polícia foi interrogar a moça no hospital e ela dizia que era um lobisomem, mas a polícia não acreditou. Afinal, ela havia sofrido um choque. Mas as outras meninas também afirmavam que o que as atacou era de fato um lobisomem. Cheirava como um mendigo e tinha olhos de gente. Meu irmão, encostado a mim, começou a ir me buscar na parada a pedido de meu pai. E ele andava sempre com um facão, só por precaução.
Depois de uma semana do acontecido com minhas colegas, eu estava voltando do trabalho com meu irmão, que tinha ido me buscar na parada de ônibus. Era um pouco mais das 10 horas da noite. Ouvimos uns barulhos num trecho de mato fechado do caminho. Meu irmão puxou logo o facão e sentimos um mau cheiro horrível. Quando olhei para trás, aquele diabo estava quase alcançando meu irmão e ele andava em 2 pés. Eu dei um grito e meu irmão já virou passando o facão no bicho, que saiu correndo para dentro do mato. E nós corremos para casa. Muitos homens do bairro entraram nas áreas de mata à procura do bicho, mas encontraram em um barraco um velho que estava com um corte profundo no ombro, justamente onde meu irmão havia atacado o bicho. Ele disse que era um andarilho e já estava indo embora daquele bairro. Pelo que sei, os homens deram uma corça nele e levaram ele para só Deus sabe onde. Disseram que em seu barraco estava cheio de ossos e carcaças de animais, e o fedor de sujeira e podridão era insuportável. Depois que aquele homem sumiu, não houveram mais ataques, e todos acreditaram que ele realmente era um lobisomem.